tem a história do Luciano. Doriel, me mostra as fotos do Luciano, por favor. Você vai ver aí de casa que ele é um homem vaidoso. Ele vai todos os dias para a academia e foi fazendo exercícios que ele conheceu a Luciana. Há cerca de uma semana ele estava cortando o cabelo e aí o Luciano desapareceu. A Luciana, que foi a mulher que ele acabou conhecendo na academia, ela até está atrás de notícias que ela foi até esse local onde o Luciano estava cortando o cabelo para conversar com o dono do salão. E a história que ela ouviu, o Percival, foi assustadora. Foi assustadora. Uma testemunha contou que o Luciano estava sentado, que ele estava esperando para cortar o cabelo, quando dois homens entraram, disseram alguma coisa assim, ó, no pé do ouvido dele. E depois disso o Luciano se levantou, saiu de cabeça baixa e entrou no carro desses homens. Agora, tentando fazer uma investigação por conta própria, sabe o que a Luciana descobriu? Que ele vivia um relacionamento paralelo com uma outra mulher chamada Vilma, Percival. O fato é que esse detalhe fornecido pela academia é muito importante. Quer dizer, ele está na casa, ele vai cortar o cabelo, chegam dois homens lá e sussurram alguma coisa, ele abaixa a cabeça, mas entra voluntariamente num carro. O que tudo indica, ou ele foi pressionado, ameaçado, ou entrou porque quis. Então, a descoberta da atual companheira leva a uma suposição muito forte para vincular esse desaparecimento a um segundo relacionamento. Ou seja, ele levava uma vida dupla, era um bígamo. Isso pode estar por trás do desaparecimento. Isso aconteceu aqui em São Paulo, na Zona Sul. Vamos ver essa história? O físico deixa claro o principal hobby de Luciano. É fascinado por academia. Todo dia ele ia, era sagrado. Ele não faltava, assim, faltava assim, quando tinha alguma coisa para resolver de trabalho, porque às vezes ele fazia serviços à noite também, trabalhava em obras à noite. Mas o amor da vida dele era a academia. E foi em meio às sessões de malhação que o gesseiro de 26 anos encontrou a companheira. A gente se conheceu numa academia. Eu ia treinar, assim, eu via ele lá, mas assim, eu nem dava muita importância, entendeu? Aí ele que me chamou até por conversa no Message do Facebook, ele que começou a puxar assunto comigo. Aí foi daí que a gente começou a conversar e começamos a ficar. Os amigos o chamam de Bomba ou Lulu. Quem o conhece sabe que existe muito mais por trás da cara fechada, do semblante sempre sério. O Luciano, ele era um cara, assim, sério. Ele não ficava sorrindo para todo mundo. Ele era um cara, assim, sério, fechado na dele. Mas era um cara do bem. Todo mundo que conhecia ele, que convivia com ele, falava muito bem dele, que gostava dele. Agora é a família do gesseiro que pede por ajuda. Muito, porque é desesperado. Eu fico preocupada com ela, com minha mãe, todo mundo. Cada dia que passa é uma agonia, um sofrimento, a gente não se alimenta direito, a gente não está conseguindo, entendeu? Ter uma vida normal direito, porque a gente não tem resposta nenhuma. Então tá difícil, entendeu? Tá muito difícil. A gente só quer uma resposta. Faz mais de uma semana que ninguém sabe onde está Luciano. O último local onde foi visto pouco antes de sumir foi nesta barbearia na região do Jardim Vera Cruz, zona sul de São Paulo. E as circunstâncias deixaram os parentes com mais medo ainda. Naquela sexta-feira, Luciano tinha marcado um horário para cortar o cabelo nesta barbearia aqui. Ela fica até um pouco mais distante da casa onde ele estava morando atualmente, mas o local é de um conhecido dele e ele gosta de vir aqui cortar o cabelo. O horário que ele havia agendado, 3 horas da tarde, mas o gesseiro só chegou aqui na barbearia
4 horas depois, por volta das 7 horas da noite. Sexta-feira à noite, e o local estava lotado. Luciano já havia perdido o horário agendado e fez como todo mundo, entrou na fila e ficou aguardando. Mas quem estava aqui percebeu que o gesseiro estava diferente, parecia assustado. Entrou, calado, sentou em uma cadeira e ficou quase todo o tempo de cabeça baixa. Parecia estar se escondendo de alguém. Pouco tempo depois, pelo menos 2 homens desconhecidos aqui para o pessoal da barbearia entraram no local. Mas Luciano já deveria conhecê-los, pois um dos homens se aproximou do gesseiro e cochichou algo no ouvido dele. Falou bem baixinho, ninguém mais ouviu o que era. Mas naquele mesmo momento, Luciano levantou e, sem falar nada, acompanhou os homens aqui para a rua. O gesseiro foi visto pela última vez entrando em um carro junto com aqueles homens desconhecidos. Falaram que ele estava lá, sentado, que ele chegou, ficou lá sentado e disse que chegou uns 2, 3 caras, ninguém sabe direito quem foi, ao certo quantos, e disse que sentou do lado dele, acho que falou alguma coisa com ele, e ele saiu, levantou, acho que de cabeça baixa, não se despediu nem nada, entrou no carro e foi embora. Não causaram nenhuma discussão, nenhuma confusão, entraram em silêncio e conversaram com ele. Exatamente. Na avenida não há câmeras próximas e depois da carona suspeita, os parentes só encontraram o silêncio. Às 7h57 da noite, Luciano enviou uma mensagem para a esposa. Ainda estava na barbearia, aguardando ela levar o filho para cortar o cabelo. Às 8h09, ele escreve que é melhor ir de ônibus para não ficar gastando com aplicativos. Mas a esposa, por causa do trânsito, não foi encontrá-lo. E esse foi o último contato com o marido. Depois que os parentes foram para todos os lados tentando encontrar o Luciano e não conseguiam informações, não conseguiam respostas, o tempo foi passando e eles ficaram cada vez mais preocupados. Aí sim foi a hora de contar o que estava acontecendo para a dona Luciana, a mãe do Luciano. Ela chegou do Maranhão ontem, preocupada, tentando ajudar agora. Eu vim em busca e eu quero ajuda. Quem puder me ajudar, encontrar o meu filho. Preciso de ajuda agora, preciso. Quando foi a última vez que vocês conversaram? Falei com ele no dia 5. 2 dias antes. Foi. O que ele contou? Só fez perguntar como eu estava. Porque 2 semanas atrás eu estava doente. E aí ele perguntou como é que eu estava, se eu tinha um médico, se eu estava tomando os remédios. Ele sempre acompanhava, mesmo de longe, preocupado com você? Sempre, sempre. E o que ele falou da vida dele aqui em São Paulo? Ele não falava nada para mim, só que estava bem. Estava bem, só isso. Há quanto tempo você não vê o seu filho? Tem 12 anos. Eu não vejo ele. O gesseiro tem 2 filhos que vivem no Maranhão. O mais novo, criado pela avó, Luciano nunca conheceu pessoalmente. Já estava em São Paulo quando a criança nasceu. Sempre ele falava, vai dar certo, mãe. No final do ano eu vou estar aí com você. Na hora, acho que não dava certo, né, para ele ir. Com o passar dos dias, o desespero da família só aumenta. Ninguém sabe, ninguém fala nada. Diz que tem um monte de amigos, mas nessas horas não parece ninguém para falar nada. Todo mundo vai na delegacia, vai nesse negócio do ML. Já foi 2 vezes na delegacia, já foi 2 vezes no ML. Já foram nas matas aqui ao redor. Sábado e domingo, passaram a tarde todinha e não tem notícia nenhuma.
Depois do desaparecimento de Luciano, a esposa foi atrás de informações para tentar entender o que poderia ter acontecido com ele. Mas, para a surpresa dela, mais pessoas também estavam à procura do gesseiro. Uma outra mulher revelou que também mantinha um relacionamento com Luciano. Foi a confirmação de que Vilma não era apenas uma amiga. Assim, ele sempre falava para mim que era amizade, entendeu? Mas assim, eu sempre desconfiei. Sempre desconfiava, mas ele falava que era amizade. E até então eu acreditava nele. Por telefone, Vilma falou sobre a relação com Luciano. E a relação de vocês já tem quanto tempo? 1 ano e meio. De mais próximo, mais proximidade, não. Mais proximidade foi de outubro para cá. Mais proximidade, de mais convivência. De relacionamento a dois mesmo? Sim, sim. Tanto que ele deixou o cachorro, antes dele ir passar esse tempo na minha casa, ele tem um cachorro, meu filho pegava praticamente todos os dias o cachorro para passear. E, inclusive, o cachorro tá com a gente, né? Ele falava para os meus meninos, esse cachorro já é de vocês tomaram de mim. Por causa de algumas brigas, o gesseiro havia saído da casa da esposa no fim do ano passado. Mas, segundo ela, continuavam juntos. Ele falava que me amava, ele falava que depois que eu entrei na vida dele, que a vida dele mudou para melhor, que no início o plano não era ficar comigo, mas que eu fui conquistando ele aos poucos. Ele ainda falava em frases que ia cuidar de mim até o último suspiro dele. Já para Vilma, Luciano dizia algo bem diferente. Falava que sim, tinha acabado com ela e não era uma relação boa, parece que eles discutiam essas coisas de casais, né? Segundo ele, não tinha mais nada com ela. Há 4 meses, Luciano chegou em casa com um ferimento no supercílio. Que eu fiquei sabendo o que ele passou para mim, na verdade, foi uma briga num bar. Acho que para não me falar a versão verdadeira, ele me passou que foi uma briga num bar. Então, só isso que eu sei. Só agora a família soube a verdade. A confusão começou porque Luciano tentou defender um dos filhos de Vilma, um adolescente de 16 anos. Ele estava sentado na rua, em frente de casa, conversando com vizinhos e conhecidos, ouvindo música em uma caixa de som portátil. Esse adolescente disse que iria voltar para casa e levar a caixa junto. Mas alguns rapazes que estavam com ele não gostaram. Queria que esse garoto deixasse a caixa para eles continuarem ouvindo música. Foi aí que começou uma discussão e até uma briga. Luciano foi até o local ver o que estava acontecendo. Tentou tirar o rapaz de perto e começou uma grande confusão. Nessa briga, ele foi atingido na cabeça por uma cadeira. Saiu do local, pegou uma faca e voltou. E partiu para cima do agressor. Fiquei tentando ali tirar e começou a discussão. E foi onde ele pegou a faca que eu não vi ele pegar e saiu. E acabou acontecendo isso daí que aconteceu. Mas isso daí ficou quieto, não teve mais... a gente ficou sabendo que ele não deu nem queixa para a polícia porque não sabia, quer dizer, não fez o BO, porque não tinha endereço fixo, não foi encontrado, né? Eles, na hora entraram lá, não foi encontrado nada, então não ficou nada provado. Perguntava para mim se tinha ido polícia em casa atrás dele, eu falava para ele que não tinha ido nenhuma polícia atrás dele. Então, assim, eu não sei se fizeram queixa contra ele nesse dia. Isso aí eu não sei, porque eu falei para ele que nunca apareceu polícia lá em casa procurando ele. Vilma conta que mais recentemente, 3 semanas antes de sumir, Luciano falou algo que a assustou. 15 dias até o sumiço dele, ele estava meio estranho, ele estava preocupado, estava bastante preocupado. Estava mostrando que parecia que ele estava com medo de alguma coisa, estava bastante preocupado, recomendando se algo acontecesse,
lembrar do que ele tinha me dito, seguir a minha vida, e não esquecendo que ele me amava muito e tal. Ele estava estranho. Quem eram os homens que foram até a barbearia atrás do gesseiro? E o que eles disseram que fez Luciano os acompanhar até o carro? Já espalhamos panfleto, já procuramos, já divulgamos e até agora nada. Ninguém liga, ninguém dá uma informação, sabe? A gente só quer encontrar ele, entendeu? É estranho, Percival. A pessoa chega, fala ao pé do ouvido, ele levanta de cabeça baixa, sai da barbearia, entra no carro e ninguém mais tem notícias do rapaz. Agora, por tudo, Matheus, que a gente conseguiu apurar, inclusive nessa matéria que a gente acaba de exibir, o Luciano procurava, e tinha dificuldades nisso, administrar uma vida dupla. Ele tentava administrar isso. Chegou a prometer a que conheceu por último que ia preferir ficar com ela, deixar outra. Mas isso era uma coisa muito conturbada nesse relacionamento. Agora, esses homens chegar lá, sussurrar, e ele abaixa a cabeça e passivamente deixar-se levar num carro, é mau sinal, é mau indício.